lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Já temos um telão lá, quem quiser acompanhar também. A palavra do Senhor diz assim: para evitar que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Você crê? Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse momento, pela Tua presença nesse lugar. Que Tu possa encontrar, Senhor, disponibilidade de acesso no nosso coração para entregar a nós uma porção da Tua sabedoria. Que Tu possa nos encher ao ponto de transbordar essa noite, Senhor, e que tudo aqui aconteça conforme a Tua vontade, e que nós não sejamos o nosso próprio atrapalho, para que Tu possa agir na nossa vida poderosamente. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aqui Paulo falando sobre o tão famoso espinho na carne, aquilo que ele enfrentava, e por mais que tivesse clamado ao Senhor para que aquilo fosse retirado da vida dele, permaneceu. E essa palavra traz a nós muitos ensinamentos e coisas grandiosas que com certeza vão despertar a nossa mente essa noite para a gente avançar crendo que tudo aquilo que nós enfrentamos nada mais é do que ambientes preparados pelo Senhor para que o poder dele se manifeste. Muitas vezes encaramos as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas limitações como obras do inimigo, e não que muitas vezes não aconteça dessa maneira, mas muitas vezes é falta de sensibilidade e discernimento espiritual para a gente entender que é o Senhor promovendo o ambiente e nos escolhendo como uma ferramenta poderosa para que o poder dele haja através da nossa vida, para provar algo que para nós já deve ser real e verdadeiro no nosso coração. Nós somos filhos de um Deus que ainda faz milagres e vai fazer através da nossa vida. Você crê? Amém. 3 ainda crê. Aleluia. Nós vivemos hoje em uma geração que transformou as suas cicatrizes e as suas dificuldades em identidade. Nós vivemos um tempo hoje que erros e estilos de vida e fraquezas se transformaram em momentos de aplauso. Coisas que estão saindo fora do contexto, que se tornam um pretexto para nos colocar em lugares de destaque no mundo e afastados daquilo que o Senhor quer nos entregar como promessa. Existe uma grande diferença em a gente ter uma luta e adotar essa luta que a gente enfrenta como identidade. Há diferença em termos uma luta e adotar essa luta como identidade, como uma coisa que vai nos acompanhar para a vida, dando em nós uma identidade de sofredor, daquele que trai, daquele que se aproveita, daquele que é oportunista. E nada mais é do que algo que o Senhor nos coloca como uma luta para a gente enfrentar todo o tempo, nos deixando firmes e fortes no propósito, mesmo tendo que enfrentar essas situações que nos confrontam todo dia, mas nos permanecendo fiéis a uma identidade que o Senhor nos deu. Em Cristo Jesus eu me torno uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quando nós olhamos, a gente começa a ver que carregar um espinho muitas vezes uma situação que as pessoas usam para decorar a sua própria vida. E é nesse sentido que eu gostaria de dividir com você hoje o tema da mensagem. Eu queria que o pessoal botasse para nós no telão, para ficar bem claro para você. Espinho não é acessório.
espinho na nossa vida e no nosso coração não deve servir como um acessório que nós usamos para nos mostrar dependentes das nossas aflições, ou como um sinal para nos colocarmos num lugar de destaque do mundo, onde na verdade o Senhor quer que a gente trate aquilo como literalmente uma luta diária, para nos mostrar cada vez mais firmes uma promessa do Senhor, crendo que as nossas aflições, ou muitas vezes os nossos espinhos, não são maiores do que o Deus que a gente serve. Então, espinho não é acessório. Acessório é algo que a gente escolhe usar. Espinho sempre será algo que o corpo tenta expulsar. O problema da igreja hoje não é ela ter essas situações ou enfrentar esses momentos que nós podemos chamar de espinhos. O problema é quando a igreja começa a chamar esses espinhos de personalidade. Eu sou assim, é o meu jeito, é minha maneira de me destacar. O problema não é a igreja viver sempre lutando contra os espinhos. É a gente não usar isso como um sinal e colocar ele no lugar de uma personalidade. A nossa personalidade é buscar sempre ser igual ao Deus que a gente serve. E Ele tem nome, é Jesus Cristo. Quanto mais eu ando com Ele, quanto mais eu sirvo Ele, mais parecido com Ele eu fico. Então o espinho nunca pode se tornar um sinal da minha personalidade. O nosso corpo, nunca faz amizade com o espinho. Quando o espinho entra na nossa pele, a gente começa a ver que o organismo todo começa a reagir. Quem aqui já se feriu com algum espinho na vida? Você começa a ver que naquele lugar o sangue começa a reagir, o corpo começa a gerar glóbulos brancos que também reagem àquele corpo estranho que está ali. A dor aumenta, a inflamação aparece. E por que isso? Isso tudo acontece porque o corpo começa a reconhecer que aquilo que está ali não é dali. O corpo começa a reconhecer que aquilo que está ali não faz parte daquele lugar, não era para estar ali, não faz parte do corpo, não faz parte daquela área que está ferida, e o corpo começa a reagir de uma maneira que aquilo começa a ser preparado para ser expulso daquele lugar. É assim que nós devemos tratar também na nossa vida espiritual o que é um espinho. Ele deve ser tratado, ele deve ser isolado do corpo para que ele não contamine todo um corpo que está fluindo mediante ao nosso chamado e propósito do Senhor. E quando a gente começa a entender esse tipo de reação, a gente começa a entender que é assim que o Espírito Santo age em nossa vida. A nossa vida também muitas vezes começa a perder um pouco de saúde, a alma começa a adoecer e a alma que começa a ser atacada pelo pecado e começa a reagir contra ele, nada mais é do que o Espírito Santo nos tratando, gerando uma reação naquele lugar, tratando e gerando uma certa inflamação naquela área da nossa vida, para que aquilo seja destacado como algo que deve ser expelido, que não deve ser deixado criar raiz naquele lugar. É o Espírito Santo tratando para gerar um impulso para jogar aquilo longe da nossa vida, ou por mais que permaneça como do Paulo permaneceu, isolado para que ele não tenha influência na vida, mas um lembrete de que somos totalmente dependentes ao Deus que nós servimos. O problema nosso, meu irmão, não é cair. O problema nosso é parar de sentir. O ter o espinho não é o problema. O problema é quando você não sente mais incômodo com ele, quando ele não te incomoda mais, quando ele não dói mais, quando começa a conviver com aquilo como se fosse parte de você. E mais uma vez eu repito, espinho não é um acessório. Paulo escreve aos Efésios que alguns ficaram com a consciência cauterizada, e quando o nosso espírito deixa de doer, é porque a carne começa a aceitar.
Quando nós começamos a dar mais força do que deveríamos para a carne, ela começa a aceitar aquela situação que nós estamos vivendo, aquele desvio de caráter, desvio de conduta, o viver atravessado e totalmente contra os nossos princípios. A gente começa a se acostumar e começa a achar conforto no ambiente onde deveríamos nos se sentir desconfortáveis, ao ponto de jogar aquilo para fora, porque nós temos que ter a certeza de quem servimos, para onde estamos indo e para quem nós temos que estender a mão, porque é somente do Senhor que nós encontramos socorro e salvação. Mas quando nós não entendemos isso, o espinho começa a se tornar confortável, e aí, infelizmente para muitos, ele vira um acessório. Sabe aquele homem que trai a mulher e no meio dos amigos aquele é um destaque? O cara consegue, o cara tem um jeito. É um espinho, mas para ele vira um acessório. Sabe aquela mulher que para o marido nunca tem vontade, não tem vontade de servir, mas quando está com as amigas, quando está fora, quando está nas academias, nas redes sociais, é a mais ativa, é a mais disponível. É um espinho que tem que lutar contra ele, mas virou um acessório. É tão destacada que aquilo vira uma qualidade, e aí o espinho se torna acessório. Sabe aquele filho que é mal criado, desrespeitoso em casa, na escola, com as autoridades, no meio dos amigos? Aquele espinho que ele tem que lutar contra, aquele desvio de caráter, aquela ansiedade de botar para fora aquilo que não deveria, não saber o tempo das coisas de falar, não saber obedecer, aquilo que é um desvio de caráter, que deveria ser um espinho que ele deveria tratar, ele é tão exaltado fora, que começa a entender que aquilo virou um acessório, lindo de se carregar. Onde eu sou bem recebido só porque eu sou assim. É exatamente nesse desvio de caráter que nós começamos a colocar o espinho no lugar de acessório. Quem é aqui mulher, eu digo mulher porque mulher usa muito mais acessórios do que homem. Sabe aquele negócio que eu boto porque deu um brilho no look? Eu saio de casa, mas preciso de um colar, um brinco diferente. É um acessório que dá um brilho no look. E eu vou dizer para você, espiritualmente nós não precisamos de acessório para melhorar o nosso look, porque o nosso look a gente não comprou numa loja, a gente recebeu de Cristo Jesus. Nós temos uma nova veste, recebemos uma nova sandália, e nós somos chamados de filhos. Não há nada em nenhum acessório que você possa colocar para melhorar a aparência que você já tem, porque você é filho e é herdeiro de Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que espinho nunca foi decoração. Hoje o mundo faz exatamente o contrário. Aquilo que deveria causar vergonha, arrependimento, virou aplauso. Você não precisa ir muito longe, é só acompanhar as redes sociais. Você conhecendo os princípios da palavra do Senhor, você vê que tudo aquilo que a gente crê que é do maligno hoje é algo que fortalece e aumenta seguidores em muitos nas redes sociais. Às vezes eu começo a ver as redes sociais e eu fico pensando, tanta gente relevante, gente inteligente, eu não preciso nem falar do âmbito evangélico, cristão. Pessoas inteligentes, cientistas, médicos que chegam com informações importantíssimas, e você vê comparado a um que não fala nada com nada e ainda prega totalmente contra o evangelho, perde longe de seguidores, porque o povo começa a achar lindo aqueles que usam os seus espinhos como acessórios. E quando a gente menos espera, nós começamos a olhar que o nosso espinho pode se tornar um belo acessório também, para que eu me encaixe nesse mundo que está mudando as coisas de lugar. E o Senhor traz a nós hoje uma palavra poderosa para que a gente entenda: espinho não é maldição, mas é um lembrete do Senhor. Nós somos totalmente dependentes dEle, e a graça dEle nos basta. Tem coisas que o Senhor não vai nos curar, mas não vai permitir que essas coisas nos matem, porque todo dia Ele vai nos dar uma porção de vida e vida em abundância. Até que Ele volte para você, não vai faltar nada, porque é aquele que supre todos nós de todas as coisas. Espinho não pode se tornar acessório. Nesse mundo que nós estamos vivendo, meu irmão, aquilo que deveria gerar arrependimento virou esses momentos de aplauso e satisfação, porque é isso que o mundo prega.
Lugares de sucesso é lugares onde você fala aquilo que todo mundo quer ouvir, onde gera comoção em todos, porque todo mundo quer ouvir uma palavra de conforto ou aquilo que alegra. Ninguém quer ouvir uma palavra de confronto. O Evangelho traz vida, mas vida vem regada de confronto. Nós precisamos ouvir a verdade, porque é somente a verdade que nos liberta. Nós estamos num mundo onde pecados recebem nomes elegantes. E ai de você não falar o nome certo dos pecados que estão se instalando na sociedade. O orgulho virou o tal da personalidade forte. Era um espinho na carne, mas virou acessório. Eu orgulhoso? Não, eu só tenho uma personalidade muito forte. Daquilo que era uma necessidade de eu buscar Cristo para mudar, virou para mim uma grande característica. É o espinho que se torna acessório. A ganância virou inteligência. Eu sei me virar, eu sei prosperar, eu sei avançar, eu sei empreender. Espinho vira acessório. A mentira virou estratégia. Eu dou o meu jeito, ninguém me pega. Eu tenho sempre uma boa estratégia. Aquilo que era um espinho na carne, que devia ser buscado no Senhor, uma estratégia para vencê-la todo dia, virou um acessório, que no mundo te coloca em um lugar de destaque. Amargura virou sinceridade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para que você não esqueça, meu irmão. Os nomes podem ter mudado, mas Deus continua chamando o pecado de pecado. O mundo pode não mudar as nomenclaturas das coisas, mas para o Senhor, sim, sim e não, não. Não existe diferença. Não existe meio termo. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. E o Senhor não negocia princípios e espera que você, conhecendo a palavra, também não se molde ao padrão do mundo. Paulo nunca chamou o espinho dele de amigo. Se a gente observar o texto, você vê que Paulo nunca disse: aprendi a amar o meu espinho. O Senhor me deu um espinho na carne, me acostumei com ele. Está tudo certo. Faz parte. Está aqui. Fazer o quê? Vou tocar a vida. Se a gente olha o texto, você vê que ele nunca disse: esse espinho faz parte da minha identidade. E onde a gente tem certeza no texto? Ele orou por 3 vezes pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho. Ele lutou, ele pediu, ele desejava ser livre, porque desde o início ele entendeu que aquilo não fazia parte da vida que ele queria ter. Desde o início ele entendeu que aquilo era algo que ele precisava tirar da vida dele, porque o incomodava. O quanto nós ainda temos discernimento da palavra para entender que aquilo que para nós é um espinho é algo que não pode ser colocado como acessório. Parece uma coisa tão óbvia, mas se nós começarmos a analisar a nossa vida, quantas coisas que no início para nós era claro que era um espinho, mas porque nós não conseguimos vencer, ou que parece que o Senhor não se importa com aquilo e não nos respondeu ou não nos fez vencer, deve ser um acessório então. Mas nós olhamos na palavra: Deus também não tira o espinho de Paulo, mas isso não faz com que Paulo aceite aquilo. A graça não existe para trazer paz para o pecado. A graça existe para sustentar enquanto nós lutamos contra ele. As coisas que nós enfrentamos, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas. E quando nós vamos mostrar para o Senhor que nós queremos nessa palavra, se as aflições não aparecerem? Quando que nós vamos demonstrar para o Senhor que nós entendemos o verdadeiro Evangelho, se não praticarmos o Evangelho? E praticar o Evangelho, meu irmão, começa com nós mesmos. Todo dia nós temos que morrer para nossas vontades, vencer os nossos espinhos, passar por cima das nossas necessidades e as nossas vontades, não fazer o que é certo, mas mesmo não tendo muita força para fazer, eu me levanto todo dia crendo que é o Senhor que me dá sustento e a graça dele me basta. E mais uma vez estamos aqui vencendo mais um dia. Existe uma grande diferença enorme e muito enorme entre estou lutando
e sou assim mesmo. Quantas vezes clamamos, Senhor, para nos tirar algumas necessidades, alguns trejeitos, algumas dificuldades que nós temos. Muitos entre nós, e eu não digo entre nós aqui essa noite, nem na igreja CI, eu estou falando em âmbito nacional, mundial. Quantos entre nós cristãos não têm que lutar contra a pornografia todo dia? Quantos de nós não lutam todo dia com uma oportunidade que aparece para ganhar o dinheiro fácil, e estando tão fácil lutam para não fazer? E por que o Senhor não me tira essa situação? E aí eu digo para você, foi o mesmo que Ele não fez com a Eva lá. Por que o Senhor botou um fruto no jardim que era perfeito para não comer? Porque viver com o Senhor é sempre uma escolha, e se nós não tivermos escolha, como nós vamos praticar a verdade? A verdade é, eu conhecendo ela, eu não vivo mais no engano. Pode me aparecer grandes oportunidades, mas nenhuma delas será maior do que a grande oportunidade que eu já tenho de viver como filho e voltar para casa, porque nós vamos para a eternidade em nome de Jesus. Mas há sempre uma necessidade de eu vencer espinhos. O Senhor pode e tem poder para tirar todos os espinhos, meu irmão, e pode ter tirado os espinhos de muitos aqui, mas talvez você questione: Senhor, por que tu não me tira isso? Porque eu quero ver se você vai ser fiel todo dia. E não é o Senhor sendo maligno com você, mas é sendo gracioso, porque Ele está deixando você todo dia ser um instrumento de manifestação do poder. Porque muitos, sabendo a luta que você tem para vencer algumas coisas e vendo você vencer, vão crer que o Senhor é o Deus da tua vida, e Ele continua fazendo milagre, porque faz em você todo dia. O Evangelho nunca veio para nos prometer ou para nos ensinar conformismo. Ele veio para nos trazer transformação. E transformação não é perder o espinho, mas é gerar uma transformação no meu coração ao ponto de eu entender: isso aqui não é um acessório, não. Isso aqui é uma luta que eu tenho diária, e todas as vezes que eu luto, eu não luto sozinho. Cristo está comigo, e toda vida que isso acontece, o poder dele se manifesta em mim. E o Senhor poderia fazer em qualquer outro, mas escolheu a mim. Então por isso eu dou graça. Em tudo dei graça. Mas eu estou sangrando, dei graça. Mas está doendo, dei graça. Se o teu coração ainda bate, é porque até aqui o Senhor tem te ajudado. E se o teu coração continua batendo, é porque ainda há algo para você fazer em prol do Evangelho. Se mantenha firme, porque se o teu coração ainda bate, é uma prova que o Senhor ainda não desistiu de você. Então não desista dele. Meu irmão, quem faz amizade com o espinho começa a perder a sensibilidade com a presença de Deus. Não transforme o teu espinho em um lindo acessório. O inimigo gosta quando damos novos nomes aos nossos pecados. Desde o Éden foi assim, desde o início da criação. Nunca foi chamado rebeldia de rebeldia. Se chamava de conhecimento. Eva não foi rebelde, ela só foi atrás de mais conhecimento. É isso que ela pensava. Pecados sendo trocados de nomenclatura para nos tornar mais agradáveis e tirar de nós o peso de ter errado. Nunca foi chamado de desobediência, chamou-se de evolução, avanço. Hoje não continua uma mudança, mas continua uma igualdade. Nós continuamos mudando os nomes das coisas para nos tornarmos menos incomodados com aquilo que a gente faz, sabendo que é errado, porque nós sabemos a verdade. O Espírito Santo já fala ao teu coração, no fundo, você sabe quando fez errado. Só mudamos o nome para nos sentirmos menos culpados e menos incomodados, e continuarmos caminhando com esse espinho que para nós já se tornou um acessório. Chamamos vício de fraqueza. O Senhor me fez fraco, eu sou fraco mesmo, eu sou fraco. Não consigo, eu sou fraco demais. Não é um espinho que tem que ser vencido, é um acessório, é a minha fraqueza, eu sou assim.
É a minha característica, para isso eu sou fraco mesmo, não tenho o que fazer. É a mentira chamada de proteção. Eu minto porque aí dessa maneira eu me protejo, eu evito alguns conflitos, eu dou uma mentirazinha, não é muita coisa, não faz muito mal para ninguém, mas é o jeito que eu achei para me proteger das coisas que eu tenho que enfrentar. É mudança de nome para tornar aquilo que é espinho em acessório. É chamar a inveja de comparação. Eu invejoso? Não, eu só estava comparando. Pastor Tom, vou falar ele como exemplo porque está lá, ele se escondeu de mim, mas eu estou vendo. Pastor Tom sobe lá, brinca, tal, não sei o quê. Não é inveja, eu só estou comparando, né? O jeito é meio parecido, a gente prega um pouquinho assim, um pouquinho. Não é inveja, não, é só comparação. O quanto nós somos invejosos, meu irmão, nós somos tão invejosos que sabe o que nos impulsiona a buscar coisas novas todo dia? Não é a necessidade, é a vontade de ser melhor do que o vizinho. Eu quero um iPhone 17, não é porque eu preciso, é porque está todo mundo usando agora. Tem 3, quantas câmeras tem? Eu tenho 3, eu quero um de 4. Eu vou tirar tanta foto? Não, mas é porque está todo mundo usando, eu quero. É inveja. E nós mudamos os nomes porque está todo mundo indo, está todo mundo fazendo. Para todo mundo tem que ser respeitado, tem que ser um iPhone, tem que ter um telefone de última geração, tem que ter 3 câmeras, tem que tirar foto sozinho, tem que fazer isso, meu carro tem que ter teto solar, tem que ter capota, tem que ter isso, porque está todo mundo tendo, eu tenho que ter também. O Senhor disse: não se moldeis ao padrão do mundo. Mas quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu sei exatamente aquilo que eu preciso, e Ele conhece a minha necessidade, e para mim nunca vai faltar nada, porque tudo que eu preciso para avançar, Ele é a fonte de todas as coisas. Meu irmão, mudar o nome não muda a essência daquilo. O veneno continua sendo veneno. O poder de Deus se manifesta na luta, não na acomodação. Tem muita gente que está enfrentando dificuldades e não entende o porquê essas dificuldades não cessam, não vão embora. E aí, como as coisas não acontecem, se acomodam. Deixa assim, já me acostumei. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. E aí eu vou me acostumando, e o poder de Deus não se manifesta na acomodação. O Senhor se manifesta naquele que se levanta todo dia para lutar contra as vontades da carne, porque crê que aquilo que nos traz vida é a vontade do Espírito. Mesmo não tendo vontade de fazer o que é certo, eu faço porque eu creio que esse é o melhor a se fazer, porque eu represento Cristo Jesus onde eu estou. Paulo recebeu uma resposta surpreendente. Deus não retirou dele o espinho, mas também não mandou Paulo aceitá-lo como estilo de vida. Deus disse: minha graça será suficiente. A graça não é uma anestesia para a nossa consciência, ela vem para fortalecer o guerreiro. A graça não é uma anestesia para a sua consciência. A graça do Senhor é suficiente. O Senhor me perdoa, pela graça eu vou vivendo, pela graça eu vou pedindo perdão, e o Senhor vai me levando, vai me encaminhando. Não, a graça veio para fortalecer aquele que é um guerreiro. Você se levanta todo dia para uma luta espiritual do inimigo, dizendo para você: vai para cá, e você: não, eu não vou, porque eu sei quem eu estou seguindo, e desse caminho você não me tira. Mas todo dia vem uma força tremenda querendo te puxar para baixo, te manter deitado, reclamando, te manter num mundo de vitimismo, de comiseração. Ó vida, ó azar, eu não consigo, não dá, eu nasci assim, eu vou morrer assim, a minha casa era assim, meu pai era assim, a minha família é assim, fizeram isso para mim, fizeram aquilo. O Senhor está dizendo: eu não vim para conversar com você sobre o teu passado e nem sobre o teu espinho. Eu vim para transformar tudo aquilo que eu te entreguei em vida fluente, para que tudo aquilo que sai de você gere vida em outros. Mas enquanto a gente não entender que o espinho da carne nada mais é do que um lembrete que sem o Senhor eu vou morrer,
eu não vou entender a graça de ser usado pelo Senhor. Deus não vem para elogiar a fraqueza. Ele se manifesta, o poder dele se manifesta grandiosamente naqueles que lutam todo dia sem se cansar. Tem gente aqui no nosso meio, meu irmão, que não sabe nem como conseguiu força para chegar aqui, mas é desse que o Senhor espera, porque mesmo não tendo vontade, mesmo não entendendo, mesmo não crendo, mesmo não sei se agora, não sei, mas algo no coração gerou uma força para ele vencer esse espinho de ficar deitado, reclamando, e se levantou e veio na presença do Senhor, porque sabe que quando a igreja se une, se reúne, o poder de Deus se manifesta, e tudo pode mudar essa noite. Imagine uma pedra no seu sapato. Quem aqui já caminhou com pedra no sapato? Ei, incomoda. E você não consegue andar por muito tempo. Você não consegue adaptar o teu caminhar com a pedra. Uma hora tu tem que parar e para tirar aquela pedra daquele lugar, porque ela não serve. Por mais que tu anda, sacode o pé, ela vai para frente, ela vai para trás, mas em qualquer lugar que ela esteja, você nota que ela está ali incomodando, porque ela não é para estar naquele lugar. E o problema, meu irmão, não é a pedra no sapato, é quando a pedra no sapato não incomoda mais. Ela encontra um jeito de formar no seu pé um lugar onde ela se encaixa, e para você ela vira já parte de você. E é isso que tem gerado na nossa vida espiritual. Tem coisas que para nós é uma pedra, e o Senhor está esperando, tira isso daí, porque isso não é para estar aí. Se você entendeu que isso é uma pedra, lança fora. Mas a gente vai deixando ao ponto que aquilo ali começa a encontrar um espaço e um formato no nosso corpo para se encaixar em nós, e vira a nossa parte, vira um acessório literalmente em nós, e a gente começa a caminhar de uma maneira diferente, porque aquilo que se encaixa não tinha espaço, ele vai se adaptando em você, e a pedra que estava no sapato, que deveria ser tirada, agora está encaixada no pé, mas o seu pé já não é mais o mesmo. Quando você caminhava em direção ao Senhor, aquela pedra que está doendo e está incomodando, tira o teu poder de pisada, e você já começa a pisar mais para o lado, ou mais para o outro, ou começa a andar mais devagar, vai perdendo o time da caminhada, e querendo ou não, meu irmão, quando você vê, você começa a sair totalmente da rota. E o Senhor nos chamou para andar no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai se não for por Ele. Existe uma geração hoje em dia personalizando os espinhos. É aquela coisa que o povo, tu começa a falar com o povo, eles começam a dizer assim, eu estou lutando contra isso aí. Quantos aqui no início da ministração não começaram a falar isso? Está falando comigo, eu luto contra isso. E aí vai passando o tempo, a pessoa vai lutando com aquilo, mas daqui a pouco começa a dizer assim, esse aí é o meu jeito. Começa dizendo que está lutando contra isso, daqui a pouco já esse é o meu jeito. Depois já começa, mas eu nasci assim. Começa a lutar contra, começa a dizer que é seu jeito. Depois já começa a dizer e afirmar que nasceu assim. Daqui a pouco, no finalmente, já começa, eu não vejo problema nenhum nisso. Quantas pessoas na igreja começam a fazer isso aí? Não tem problema nenhum nisso aí. Não tem problema nenhum eu ser desse jeito, não tem problema nenhum eu agir dessa maneira, não tem problema nenhum eu tratar as pessoas desse jeito, não tem problema nenhum eu lidar com o meu casamento dessa maneira, com a minha esposa dessa maneira, com o esposo dessa maneira, com os filhos dessa maneira. Não tem jeito nenhum, não tem problema nenhum nisso. Aquilo que incomodava, que tinha que lutar contra, daqui a pouco já virou uma coisa que está tudo certo ser assim. Nós começamos a tornar aquilo que é espinho em acessório. Perceba só como é que é o processo do inimigo na nossa vida. O espinho deixa de ser um invasor e começa a virar uma decoração. E a gente vai se acostumando. Não transforme, meu irmão, em identidade aquilo que o Senhor morreu para libertar de você. Não transforma em identidade aquilo que o Senhor morreu para retirar de você. O pecado, a tua fragilidade, as tuas necessidades, a tua luta, o teu espinho na carne. Todos nós aqui tem um ponto fraco, é o espinho na carne.
É aquele olho que brilha com a sensação de conseguir um lucro em alguém. É a facilidade para dar uma pulada na cerca. É o espinho na carne de deixar de fazer aquele papel que deveria como sacerdote, como aquele que dá a direção para casa. É aquele que é a cabeça, aquele que direciona os filhos. Luta contra isso porque é difícil fazer essa função, e aí começa a se acostumar e começa a achar que o bonzão mesmo é aquele que não faz nada e deixa que a mulher se vire sozinha. Começa a virar identidade, aquilo que o Senhor lutou na cruz para você vencer. Nós podemos vencer o nosso pecado através de Cristo Jesus. Vocês farão coisas iguais e maiores em meu nome. A graça não diminui a necessidade de uma santidade em nós. A graça não é a autorização que nós recebemos do Senhor para permanecer igual, e isso gera muita distorção na mente daqueles que creem em Cristo. É a história da supergraça. Quando eu creio nisso, eu começo a abusar da graça do Senhor. Tá tudo certo, amanhã eu peço perdão e tudo certo. Engana alguém hoje, amanhã eu peço perdão, tá tudo certo. Traí alguém hoje, amanhã eu peço perdão, tá tudo certo. Eu abandonei quem não deveria hoje, amanhã eu peço perdão e tá tudo certo. E aí vive num acúmulo de usando a graça como se fosse um simples sabão em pó que você bota para lavar a roupa suja, no outro dia suja de novo, e sem preocupação de sujar, porque depois é só botar o sabão em pó para lavar a sua roupa de novo. E o Senhor nos deu umas vestes limpa, pura, santa, que a gente deve gerar todo dia, buscar cada vez mais ser como Cristo Jesus, porque a limpeza de Cristo esteja em nós. Essa limpeza não é um sabão em pó, é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor espera de nós um entendimento que eu errei, peço perdão, e nisso eu luto todo dia para não errar de novo, porque eu já conheço a verdade e a verdade me libertou. A graça tem que ser a nós um bom combustível, que nos alimenta e nos fortalece todo dia para que a gente busque transformação e não comodismo. A graça é o combustível que todo dia, através de uma palavra, você reconhece: Senhor, só Tu para falar comigo desse jeito. É só Tu para me virar a chave, como eu estava indo errado, como eu estava agindo de uma maneira diferente, como eu estava sendo aquilo que não deveria ser. Senhor, obrigado. Isso é graça. É quem não esquece de lembrar todo dia você de algo que você precisa melhorar. Isso é graça. O inimigo faz você errar, espera você cair, e depois aquilo que ele te ofereceu como desgraça é algo para ele subir em cima e dizer: falei para ti que aí negócio de ser crente não era para ti. Falei para ti que tu não ia ser fiel, sabia que tu era assim mesmo, tu é um fraco. Mas o Senhor é aquele que insistentemente, pela graça, nos lembra todo dia que nós temos que ser melhor. E espera que você entenda e se torne uma pessoa melhor. A verdadeira graça, meu irmão, não gera em nós uma garantia de que eu posso fazer tudo e qualquer coisa porque tem alguém que me perdoa. Mas ela gera arrependimento. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdadeira graça gera quebrantamento. Eu me lanço aos pés do Senhor e reconheço: Senhor, se não fosse o Teu sacrifício na cruz, quem eu seria e se eu existiria? Porque por tudo aquilo que eu já fiz de errado, nem vida deverias ter me dado, mas pela Tua graça e misericórdia recebi de Ti mais uma chance de me tornar uma pessoa melhor. A graça vem para nos entregar mudança. Eu entendo, eu reconheço, eu sei para onde eu estou indo e a quem eu estou seguindo, então eu necessito mudar. A palavra é clara: já não sou eu, mas Cristo vive em mim, porque eu me torno uma nova criatura. Se eu me torno uma nova criatura, há de haver uma mudança. E aí talvez você diga: mas o Senhor não é aquele que ama todos, de todas as maneiras. Meu irmão, nós nascemos filhos, no caminho nos perdemos e viramos pecadores, e o Senhor só está chamando para você se tornar uma nova criatura
comparado àquilo que você escolheu viver até então, porque na verdade você está voltando à essência. Você nasceu puro e sem pecado, é porque no meio do caminho nos perdemos. Você está voltando a ser aquilo que o Senhor te criou para ser: filho, herdeiro e aquele que carrega promessas. Não negocia princípios e sabe exatamente para onde vai. Parece estar difícil, parece que eu não vejo, parece que eu não enxergo, eu não estou sentindo nada, mas eu continuo indo, porque se tem uma coisa que eu ouço é a voz do Espírito Santo, e isso basta para mim continuar todo dia. Talvez alguém diga aqui essa noite: mas eu já tentei tantas vezes. Paulo também tentou 3 vezes. E só parou na 3ª vez porque ele entendeu aquilo que o Senhor disse: a minha graça te basta. Mas ele nunca desistiu da presença do Senhor. O espinho para ele só foi uma demonstração para que Deus se falasse a ele dizendo: ei, minha graça te basta, não desanima. Mas não serviu para desistir do Senhor. Quantos aqui desistiu do Senhor porque o espinho está lá ainda? Cadê Deus que não me cura disso? Todo dia eu tenho vontade de aprontar alguma coisa, fazer alguma coisa errada. Eu tenho vontade de fazer o que não devo todo dia. Por que o Senhor não me cura disso? Ele já te curou. Se tu sabe que tu não deve fazer, já é cura. Se você sabe o que é errado, já é cura, meu irmão. Você já não vive mais no engano. Mas eu não queria ter essa vontade. Meu irmão, não tem como. O pecado está todo dia te incomodando para fazer aquilo que não deve. Essa é uma luta interna da carne contra o Espírito. Só vai parar quando você subir. Mas para você subir, você tem que vencer essa luta todo dia. Sabendo que eu posso, não faço, porque eu sei o que é certo. E certo é glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que eu faço. Tudo eu posso, mas nem tudo mais me convém. Paulo nunca desistiu da presença, nunca abandonou o altar e nunca fez do espinho a identidade. O maior mover desse texto não é Deus não tirando o espinho de Paulo, é Paulo continuando carregando a presença do Senhor todo o tempo, mesmo passando pelas aflições. Talvez nós chegamos numa noite aqui, meu irmão, que tem muita gente carregando espinho. Espinhos escondidos. Mágoas, aflições, problemas com pornografia, vícios diversos, orgulho, mentiras, falta de perdão, inveja, dúvidas, pecados secretos. Mas hoje o Senhor está chamando cada um de nós, não é para maquiar os nossos pecados e nem os nossos espinhos. Está nos chamando para ser atendido pelo médico dos médicos, aquele que pode sarar tudo aquilo que nos sangra. É o único que pode mudar a nossa história. O Senhor nunca rejeitou alguém por conta dos espinhos, mas sempre buscou entregar uma palavra clara para que a gente acredite que Ele nunca vai nos deixar abandonado, desde que nós cremos que Ele é a fonte de todo socorro. Na cruz, Cristo abriu um caminho para perdão, para restauração e para uma vida totalmente transformada. O convite do Evangelho não é para justificar o nosso pecado, é para receber dele uma nova vida, um caminhar diário com Cristo, sustentado pela graça de Deus sobre a nossa vida. Espinho não é e nunca deve ser na nossa vida um acessório. O corpo luta todo o tempo para expulsá-lo, a alma também deve lutar. Enquanto houver incômodo, há esperança. Enquanto algo que você luta todo dia para realizar ainda gera incômodo, ainda tem esperança para você. Enquanto houver arrependimento, há vida. Enquanto houver busca pela presença, há sempre a chance da transformação. Não aceite como parte de você aquilo que Deus identifica como corpo estranho. Grave isso. Não aceite como parte de você
aquilo que Deus identifica como corpo estranho. Tem um espinho aí que precisa sair. Tem um espinho que talvez precise ser controlado, mas ele precisa ser colocado no lugar dele. É só um lembrete que você é fiel ao Deus que sempre foi fiel sobre a tua vida. Quem se rende à graça se fortalece, se transforma e se conduz numa vida de santidade. O pecado nunca foi um traço da nossa identidade. Sempre foi um invasor que Cristo veio para vencer. O Senhor está nos chamando hoje para vencermos essa mudança que criamos na nossa vida, colocarmos o nosso espinho no lugar de acessório. E Ele veio para transformar a nossa história. Vai gerar em nós um contentamento, que tudo aquilo que nós passamos não é castigo, mas ambiente que Ele prepara para que a glória dEle se manifeste sobre a nossa vida.